paz e bem. Vamos começar mais uma aula de geografia. Tenha em mãos o seu caderno e anote a data de hoje, dia 15 de maio. Bom, o tema da semana nós vamos tratar sobre as cidades. Vamos falar sobre os municípios brasileiros. Professora, mas o que é uma cidade? Qual é a diferença da cidade para um bairro? Qual é a diferença de um país para estado? Bom, vamos lá, vamos por partes. Eu tenho um país, eu tenho um estado, eu tenho um município, que é a mesma coisa que uma cidade. Bom, então em termos de conceito, eu trouxe para vocês o significado de cidade. Acompanhem comigo. Aglomeração humana localizada numa área geográfica e que tem numerosas casas próximas entre si, destinadas à moradia ou a atividades culturais, mercantis, industriais, financeiras e etc. Bom, pessoal, então, cidade nada mais é que uma aglomeração humana. O que seria isso, professora? Um local onde tem várias pessoas morando. Então, uma cidade, um município, ele aglomera pessoas e tem ali as suas residências. Existem escolas, hospitais, farmácias, casas, tudo isso completa uma cidade, tá bom? E no Brasil, como ocorre as cidades, os nossos municípios brasileiros? Eu coloquei para vocês. Eu tenho os municípios brasileiros, as cidades, elas são muitas e diferentes. Todas as cidades brasileiras, elas têm por si uma característica própria. Então as cidades, elas não são iguais. Elas têm diferença no tamanho, umas são maiores do que as outras. Elas têm diferença na quantidade de habitantes. Existem cidades com pouquíssimos habitantes, existem cidades com muitos habitantes. E eu tenho também paisagens e tamanhos distintos, ou seja, diferentes formas de enxergar uma cidade, diferentes contextos, e assumem variadas funções. Professora, como assim? Como uma cidade pode assumir uma função? Primeiro, você tem que saber o que é função, né? Cada um tem a sua função. Exemplo, no trabalho, a minha função é dar aula de geografia. Eu sou professora de geografia, eu tenho essa função. A cidade, ela também tem uma função. Cada cidade tem a sua função. E é isso que a gente vai ver agora. Mas antes, eu quero mostrar para vocês a quantidade de cidades que o nosso país possui. Pessoal, 5.570 cidades. 5.570 municípios brasileiros. Ou seja, o Brasil, ele contém muitos municípios distintos, diferentes. Professora, eu ainda não entendi essa parte de função. Bom, então você vai acompanhar comigo agora. Primeiro, que você já anotou no seu caderno o tema da aula, né? Vamos lá, ó. Caderno de geografia, a data, coloca o tema da aula, as cidades, parte 1. Por que parte 1? Porque eu ainda vou terminar essa matéria. Hoje a gente só está começando a matéria sobre as cidades, tá bom? Então escreve no seu caderno parte 1, as cidades, e escreve também agora as funções que cada cidade possui. Isso você pode encontrar também no seu livro, tá bom? Mas a gente não vai trabalhar com o livro hoje. A aula de hoje é somente caderno. Beleza? Então vamos lá. Coloquei que o Brasil possui 5.570 municípios, uma quantidade bem grande de municípios. E agora eu vou explicar para vocês sobre as funções, né? Então eu tenho aí inúmeras funções. Acompanhe comigo. As funções das cidades. Então eu tenho cidades universitárias, cidades militares, cidades turísticas,
cidades históricas, cidades religiosas, cidades administrativas, cidades portuárias e cidades industriais. Bom, gente, então já deu para perceber um pouquinho que cada município ele tem a sua função. A função do predomínio da atividade principal que exerce aquela cidade. Então, exemplo, cada município tem a sua atividade principal. O município de Aparecida, que fica em São Paulo, a sua atividade principal é a atividade religiosa, porque ali está situada a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, né? Então, é uma cidade religiosa que tem essa função. Exemplo como cidade turística. Eu tenho Salvador, eu tenho Ilhéus na Bahia, eu tenho aqui. Então, assim, são vários exemplos de cidades, tá? Eu tenho vários exemplos de cidades, de que cada cidade possui a sua função. É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá. Vamos começar na cidade universitária. Concentram-se universidades. Por causa dessa característica, a cidade pode atrair jovens de outras partes do estado, ou até mesmo do país. Bom, então, gente, aqui no Brasil, nós possuímos várias cidades universitárias. Aqui no Rio de Janeiro nós temos Seropédica. Fora do Rio, em que são cidades universitárias famosas, eu tenho Limeira, eu tenho, que fica em São Paulo, eu tenho Santa Maria. Então eu tenho várias cidades no Brasil, que eu vou mostrar para vocês agora, que concentram-se aí vários jovens, que atraem jovens de outra parte do estado, ou até mesmo de outra parte do seu país. Eu estou mostrando para vocês agora fotos sobre algumas cidades universitárias, tá? Para vocês entenderem um pouquinho que essa cidade, ela concentra aí universidades. Então, o foco maior dessa cidade é justamente o aprendizado, o ensino universitário, tá bom? Bom, gente, já deu para entender um pouquinho sobre cidade universitária. Agora, chegamos na cidade militar. São cidades, municípios, formados apenas com o intuito de aglomerar, de agregar atividades militares. Professora, a senhora falou apenas. Não, então vamos lá. Numa cidade militar, existe outro tipo de função? Sim. Existe atividades industriais, por exemplo. Eu tenho um exemplo de Resende, né? Interior do Rio. Então, Resende é uma cidade militar, mas lá também encontra-se outros polos industriais, encontram-se farmácias, outras indústrias. Não quer dizer que nessa cidade só tenha quartéis, só tenha áreas militares. Não, é a principal função daquela cidade. Deu para entender? Coloquei para vocês aí, denomina-se assim, geralmente, abriga escolas de formação de cadetes e quartéis dispersos em seu entorno, tá bom? E agora nós vamos falar sobre cidade turística, onde a gente pode encontrar vários pontos turísticos, onde são recebidos inúmeros turistas, né? Vamos lá. Coloquei que cidade turística oferece pontos turísticos. Vou passar agora para vocês imagens sobre algumas cidades turísticas que a gente tem no Brasil e falar um pouquinho sobre a cidade histórica. Bom, uma cidade histórica pode guardar acervos históricos em sua arquitetura, igrejas e monumentos. Então, uma cidade histórica é aquela cidade que tem sua principal função reservada ali nos acervos, nos monumentos, que com o passar dos anos foram guardados, foram preservados. Aqui no Brasil, a gente tem um exemplo de Minas Gerais, o estado, né? Não falando de cidade, falando do estado, que possui muitas cidades históricas. Vocês já devem ter ouvido falar Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, São João del Rei. Todas essas são cidades históricas que ficam ali no estado de Minas Gerais. Então, passar um pouquinho para vocês algumas imagens, para vocês estarem vendo, visualizando o que seria uma cidade histórica, tá bom, pessoal?
Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre cidade religiosa. Cidade religiosa atrai fiéis de outras partes do país ou até mesmo do mundo. Eu já citei lá no início da nossa aula, eu falei um pouquinho sobre Aparecida, né? No mundo eu tenho Jerusalém, né? Então a gente tem vários tipos de cidades que têm o seu principal foco, a sua principal função, a religiosidade. Tá certo? Vou passar algumas imagens para vocês agora, né? Mostrando aí que Aparecida é um município brasileiro no interior do estado de São Paulo, bom? Fica ali no interior de São Paulo. Eu acredito que muitos de vocês já devem ter visitado Aparecida. Bom, falando um pouquinho sobre cidade administrativa, né? A cidade administrativa, geralmente, ela é a capital de um país. No nosso caso, a gente tem o Distrito Federal Brasília, né? Vou passar algumas fotos para vocês agora, falando sobre a cidade administrativa, que é a sede que administra um país, né? E aí eu tenho uma cidade industrial, quando há uma concentração de indústrias, né? A gente tem o município, por exemplo, do Rio de Janeiro, uma cidade industrial. São Paulo, uma cidade industrial, né? Onde a gente tem aí uma concentração de indústrias muito forte, um número de indústrias, de fábricas muito grande, tá bom? Bom, finalizando, eu tenho cidade portuária. Coloquei para vocês que cidade portuária são as cidades que têm os portos mais importantes, né? Eu vou passar algumas imagens agora para vocês sobre o Porto de Santos, que é um porto muito importante. Eu tenho vários portos aqui no Brasil, né? Passando aí para vocês. Bom, pessoal, e agora? Qual é a função da sua cidade? O trabalho de hoje, a atividade de hoje, não é do livro, não é folhinha em anexo. A atividade de hoje, ela vai valer nota. Vai valer 5 pontos. Eu quero que você vá lá no aplicativo do Google Classroom. Eu vou deixar no formulário para vocês, hoje mesmo, para vocês poderem me entregar na próxima sexta-feira, dia 22. Vamos responder essas perguntinhas. Número 1. Qual é a principal função da sua cidade? 2. Quantos habitantes ela possui? 3. Quem é o prefeito que a governa atualmente? 4. Qual é a área total que ela possui? Área em quilômetros quadrados. E 5. Mencionar alguns pontos positivos e negativos da sua cidade. Professora, como assim pontos positivos e negativos? Você vai escrever para mim o que há de bom na sua cidade, o que te faz morar aí. Toda cidade tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Toda cidade tem o seu lado negativo e o seu lado positivo, gente. Vamos abrir os nossos olhares, vamos pesquisar, perguntar aos nossos pais. Quem estiver com você na sua casa nessa quarentena, pergunte: o que você acha da minha cidade? Primeiro você tem que saber aonde você mora. Pessoal, Pavuna não é São João de Meriti. Quem mora na Pavuna mora no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro. Então a sua cidade é Rio de Janeiro, tá bom? São João de Meriti é um município, é uma cidade. Rio de Janeiro é outra cidade. Tem gente que mora em Belford Roxo, tem gente que mora em Nilópolis, tem gente que mora em Caxias. Tudo isso são cidades, exemplos de municípios. E aí você vai escrever para mim, vai fazer essa pesquisa, entra na internet. Se você não tiver jornal e revista em casa, procura nos sites, pega o telefone dos seus pais ou o computador, né? E pesquisa. Quantos habitantes possui essa cidade? Será que essa cidade que você mora é uma cidade bastante populosa? E a área territorial dessa cidade? Será que ela é grande? Será que ela é pequena? Pesquisa. E depois você escreve para mim. Tá certo? Todas as orientações no aplicativo Google Classroom. Acabou de ver o meu vídeo? Vai lá, pega essa folhinha, preenche esse formulário, envia para mim até o dia 22, valendo 5 pontos. Mas é isso. Eu agradeço a sua atenção de ter ficado mais uma vez comigo. Um beijo no seu coração, paz e bem, e até a próxima semana.
Oi, gente. Agora eu vou mostrar para vocês o que a professora faz com a sala dela para gravar essa aula bonita para vocês. Ó, eu desmonto minha sala toda. É minha mesa, o meu puff em cima da mesa, a câmera que eu gravo a aula aqui em cima da caneca. Vê se pode. Televisão já deixo toda no esquema. Computador, ó, notebook em cima dos puffs. Tudo para fazer essa aula bonita para vocês. E eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre as cidades. E eu quero que agora você vá lá no aplicativo Google Classroom e faça o dever e faça a atividade que eu pedi para você. Tá bom? Um bom final de semana. Dê um abraço nos seus pais. Um beijo, meus amores. Amo vocês, quinto ano. Tchau!